tá? É que eu comecei muito cedo. Mas, na verdade, tenho 61 anos, 40 anos de profissão. Reiki cósmico foi uma das modalidades que foi canalizada bem cedo. Eu era bem pequena ainda quando canalizei o Reiki cósmico. Nada vem de mim, e sim por mim. E o Reiki cósmico é mais uma das técnicas que veio por mim, mas não é de mim. Então, todo o mérito não é meu. É uma modalidade realmente completamente diferente. Eu sou mestre nas modalidades Usui, Teramai, Karuna, Magnify Healing, e, enfim, um dia, há muito tempo atrás, eu fui receber o grau de mestrado. Na verdade, eu fui para fazer um módulo 1, foi uma história muito interessante. Na época, não tinha nenhum mestre em Reiki no Brasil ainda. Uma alemã chamada Ursula Pondorf, ela foi iniciada pela filha de Mikao Usui. E aí, nesse momento de receber a iniciação, eu senti uma dor muito forte no peito, quando a menina estava me aplicando, e aí comecei a chorar de dor. A menina achou estranho tudo o que estava acontecendo, chamou a professora veio e não conseguia falar o brasileiro muito bem, mas a intérprete também foi chamada, e aí ela disse assim, olha, está acontecendo um episódio muito estranho aqui, a Lucy está sentindo dor. Boa noite, Jordelei, tudo bem? Eu sou Lucy Ferrante. Obrigada pela oportunidade, boa noite. Boa noite, Lucy. Desculpe o atraso, tá? Seja bem-vinda. Vou te desculpar só dessa vez, tá bom? Amém. E aí, bem, foi cravado um símbolo no meu peito, como se marca um boi, sabe? Ficou em carne viva aqui durante um bom tempo. E aí eu fui descobrir que existia um chamado para o Reiki cósmico. Eu relutei muito, porque eu tenho outras formações, sempre fui São Tomé, não tem ninguém aqui mais São Tomé do que eu, posso garantir-lhes. Fiz de tudo para fugir desse caminho, se existe alguém que pode fazer isso, essa fui eu. E não consegui, obviamente, cá estou, né? Bem, e aí o Reiki me chamou de uma forma muito intensa, e aí na iniciação a Úrsula disse para mim, olha, eu preciso te dar os 3 níveis do grau de mestrado, mas você tem o seu próprio Reiki. Eu disse para ela, olha, eu recebi quando era pequena isto aqui, e tinha na minha bolsa, eu fui lá, peguei na bolsa, e aí é que eu vi que era o mesmo símbolo que estava cravado aqui no meu peito. Levou muito tempo para sair, e aí eu fui compreender, então, o que era. O Reiki cósmico é uma modalidade diferente de todas as outras modalidades que eu conheci, a começar primeiro pela norma de não se fazer uma espiral no sentido anti-horário. E aí eu me assustei e disse, como assim? Eu não posso entrar, e ainda mais eu, imagina, né? Eu que já sou São Tomé, ainda vou entrar com algo diferente, dizendo que... E aí os mentores me deram a total explicação, porque o Reiki do Oriente não pode ser igual ao Reiki do Ocidente. Até porque, da linha do Equador para cá, tudo é diferente, a água lá gira num sentido completamente diferente do nosso, e aí os mentores me explicaram de tudo que eu precisava saber para acreditar e confiar. E aí eu comecei a utilizar esse Reiki na minha família. Eu sou casada, vou completar 40 anos de casada agora em dezembro. Tenho 3 filhos, os 3 são casados. Tenho 3 netinhos. E aí eu vi, então, que eu podia, tinha uma família grande, e eu podia praticar o Reiki cósmico em todos. E fui vendo que as coisas eram muito mais fortes do que eu podia imaginar. Então, o Reiki cósmico tem os seus símbolos próprios, e aí vocês podem estar se perguntando, né, da onde, de que egrégora, eu estava conversando agora há pouco com o Bruno, e aí, assim, de que egrégora faz parte? Então, há muito tempo atrás, eu era bem menininha,
não era em Barbacena, mas eu era bem pequenininha. Eu recebi um chamado. Eu, com 9 anos de idade, eu tinha visões, e aí foi para todos os caminhos espirituais para tentar afastar essa coisa de ver, ouvir, saber, e, enfim, a gente não conseguiu afastar nada, e tudo só acentuava cada vez mais. E aí, um dia, eu fui levada, durante a noite, para este local, e por isso eu consigo falar com propriedade. Existe um planeta que está muito próximo à Terra, chamado Lotus. Este planeta Lotus, ele pertence a uma fraternidade que é co-irmã da Fraternidade Branca, chamada Fraternidade da Luz. Lá residem esses seres que estão atuando em conjunto no projeto de cura de Urântia, de cura planetária da Terra. E até eu descobrir tudo isso, passei por bastante questionamentos, me perguntava o tempo inteiro por que não passava para os outros, porque eu não queria. Eu sou iridóloga, trabalho com ortomolecular, sou advogada também, então eu não queria nada disso, eu queria era continuar ali naquele caminho totalmente bético, né? Aquele ceticismo total, e acabei escrevendo um livro que se chama O Poder Mágico da Fé. Bastante irônico comigo, né? Bem, e aí esses seres me explicaram e me passaram todos os símbolos sagrados que hoje eu tenho no Reiki 1, 2 e mestrado, me pediram para espalhar essa luz onde quer que eu fosse e explicar por que o Reiki cósmico é diferente. E quando surgiram os outros reikis lá atrás, na verdade, eram reikis, por exemplo, o Reiki Usui era para ser trabalhado no Oriente. Então, se eu tenho um chakra e que o movimento dele, para ser harmônico, tem que estar girando, vibrando no sentido horário, eu não posso chegar no chakra de alguém e fazer uma espiral no sentido anti-horário, porque eu estarei indo contra o movimento natural de um chakra. A energia entra pela frente do corpo e sai por trás. Quando nós temos um chakra que está vibrando de forma invertida, girando no sentido anti-horário, a energia entra pelas costas e sai pela frente. E é aí que um espírito obsessor pode ter total influência sobre nós, através do cerebelo, mandando um estímulo direto para o sistema nervoso central. E aí eu fui aprendendo que a gente não podia, que o chakra, na verdade, não tem cor, ele vibra na mesma sintonia da cor, por isso o vidente consegue ver as cores, mas o chakra é um vórtice de energia que não possui em si cor, mas ele vibra na mesma frequência, e tudo que ligado à frequência, à ressonância, física quântica, biofísica quântica na saúde, eu me formei e fui ao máximo que podia estudar para poder explicar e justificar o que estava acontecendo. Eu queria provar para mim mesmo de que aquilo não era verdade, e não ia ser eu a jogar essa, vamos chamar entre aspas, né, essa bomba que vai contra tudo que foi ensinado até então. E eu guardei quase que minha vida inteira, paguei um preço muito caro, chegava a tomar 15, 18 analgésicos por dia. Isso todos da minha família sabem, meus amigos também sabem disso. Dor de cabeça que eu não tinha onde colocar a cabeça, ficava segurando a cabeça o tempo inteiro, porque eu não queria aceitar essa incumbência. Na verdade, eu sempre fui uma fugitiva de todo e qualquer compromisso espiritual, religioso. Em qualquer lugar que eu ia para receber, e eles diziam, não, você tem que dar, e não receber, você veio aqui para trabalhar. Eu dizia, não, você está maluco. Não, eu vim aqui só para conhecer, e aí eu dava no pé e fugia. Quando não teve mais jeito de fugir, eu tive um grave problema de saúde, eu tive uma pielonefrite, e aí depois subiu e afetou os 2 rins, eu entrei em estado de coma, e aí o médico disse ao meu marido que eu não tinha nem 24 horas de vida mais. E aí meu marido disse, bom, então agora vamos experimentar fazer o reiki que ela me ensinou, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. E vamos ver se a coisa funciona. E aí ele pegou um símbolo que é ensinado como manto do guerreiro,
que a gente aprende no grau de mestrado do Reiki. E aí ele começou a fazer este símbolo, manto do guerreiro, em todos os meus chakras. E aí os chakras voltaram a funcionar, e principalmente o chakra umbilical, que estava completamente sem energia nenhuma. O chakra básico, que cuida da nossa energia vital, também estava completamente sem energia. E aí eu voltei do coma e disse para ele, me leva para casa, porque se eu tiver que morrer, eu quero morrer em casa. Ele e minha mãe, advogada também, assinaram um termo de responsabilidade, me tiraram do hospital, eu fui para casa, e aí em casa nós começamos a fazer o que devia. E aí, a partir deste dia, eu pedi uma nova chance e disse, não, eu me comprometo, então, a fazer o que eu vim para fazer. E aí, não vem ao caso falar de todos, mas, assim, a gente tem uma mesa cósmica, que é uma mesa radiônica de lótus. A gente tem alguns outros cursos e todos eles vieram através destes seres de lótus. Eu sou médium psicofônica, psicografo, como disse, repito, fugi disso minha vida toda. Todos da minha família nasceram com esta, entre aspas, maravilha. Eu tenho um filho que ele faz a música frequencial. Nós sabemos que a frequência original do ser não pode passar de 432 Hz, e nós sabemos que o mundo hoje está vibrando, as músicas estão vibrando em 420 Hz acima, e que isso está tirando as nossas células do equilíbrio. E aí o Reiki Cósmico veio para nos trazer isto. E meu filho é este canal que, desde os 4 aninhos de idade, ele faz a música frequencial e traz o ser humano à frequência original. Então, nós, tentando juntar as coisas, eu fui entendendo que não tinha para onde fugir. Então, o Reiki Cósmico é um Reiki que veio, então, dos seres de lótus. Nós temos hoje um agrupamento dos irmãos. Hoje, todos que são irmãos estão se aproximando, se chegando. A gente, por mais que queira fugir, não dá. Por mais que eu queira fazer algumas outras coisas, também não consigo. E aí eles vieram explicando as modalidades, por que muita coisa era diferente, e hoje a gente tem, então, essa modalidade chamada Reiki Cósmico. Viu, Lucy, deixa eu aproveitar para te perguntar, antes que me fuja a pergunta. Tá. Então vamos ver o seguinte, né? A gente, desde muito tempo, a gente vem trabalhando com o Reiki Usui, com o Shokurei conhecido, né? Shokurei, vamos fazer Shonin. E aí, isso, tá. Uhum. Aí me diz o seguinte, até então, né, quem trabalha com Reiki vem utilizando, e as pessoas, assim, vem sentindo melhoras, né? Eu tive experiência, por exemplo, com meu pai, que tinha um problema de saúde lá, e ele era completamente descrédito de tudo isso daí, não acreditava em nada, e eu falava, pai, eu vou fazer uma massagem. Então ele entendia que eu colocar as mãos para ele era fazer uma massagem, e era o que aliviava ele no final da vida dele. Tanto que ele falava, chama o Bruno lá, tem que chamar o Bruno fazer a massagem. E funcionava. Então, assim, se a gente está trabalhando com o Shokurei espiral ao contrário aqui no Ocidente, então quer dizer, como é que a gente pode afirmar que não funcionava, não funciona, funciona? Como é que funciona isso? Porque tem muitos profissionais, muito terapeuta de Reiki hoje que trabalham no Usui, né? Assim como trabalha no xamânico, no outro e tal. Sim. E aí, não tá errado, porque a ciência falou, uma espiral ao contrário, mas como é que fica quem trabalha hoje com isso? Deixa eu fazer uma pergunta, uma contra-pergunta aqui, por favor. Sim. Se você pegar um relógio de ponteiros e você pegar com o seu dedinho, você for manipulando os ponteiros do relógio no sentido anti-horário, o que acontece com a hora? Vai para frente ou vai para trás? Volta para trás. Então, como é que eu posso dizer que eu fazendo um movimento no sentido anti-horário, eu vou estar indo para frente? Impossível. Até porque todas as moléculas, nós estamos aqui e existe uma substância chamada substância informe. Essa substância informe, que alguns chamam de éter, é ela que nós, dentro da forma, materializamos o que materializamos, né?
como eu posso... Você está dizendo para mim, eu vou fazer o bem de qualquer maneira. Se eu impor as mãos, mesmo que eu não mentalize nada. Por isso existe o passe espiritual, por isso existe a Mahikari, que trabalha com energia de imposição das mãos, existe o Jorei. Ou seja, eu não preciso de símbolos para praticar o bem. Só existe uma diferença. Dependendo do símbolo, porque tudo no universo... Eu dei aula de numerologia 30 anos. Então, eu sempre dizia nos cursos o seguinte: no universo, tudo é número e símbolos. Ok? Por que um abençoa assim? Por que o outro abençoa assim? Tem um porquê. Ok. Se eu impor as mãos e mandar energia para vocês agora, essa energia vai. O que eu não posso e o que eu não devo, o que é ideal, é eu não trabalhar, eu não emanar a minha energia. Eu preciso captar, colapsar essa energia, essa onda energética e emanar para as pessoas. O símbolo, como você aprendeu no Reiki, você fez o curso comigo, o símbolo, ele traz em si poder, independente de qualquer coisa, quando construído da maneira correta. Então, olha só, a cruz, ela tem o poder se ela estiver construída da maneira correta. Se, de repente, eu fizer isso aqui, não é mais uma cruz, não tem poder algum. Se eu fizer o sinal do Pai Nosso, Pai, Filho, Espírito Santo, eu fiz o sinal do Pai Nosso. Se eu fizer Pai, Filho, Espírito Santo, eu não fiz nada. Então, nós precisamos entender que tudo existe uma sequência, porém, todas as modalidades de cursos que aparecem de forma bacana. É claro que a gente não está falando de tudo que está aparecendo aí, porque a gente tem uma gama de coisas confiáveis e não confiáveis. E por isso eu resisti tanto, durante tantos anos, com receio de fazer parte, de ser considerada parte de uma população que, com todo respeito, eu conhecendo o mundo espiritual como conheço, eu não queria esse karma para mim. Então, eu não queria fazer parte, eu não queria ser considerada mais uma. Então, eu fiquei quietinha, tentando segurar o máximo que eu pude. Agora, Bruno, se você ficar... Veja, eu ministro cursos há 30 anos. Várias modalidades de cursos. Sou psicanalista também há mais de 30 anos. Quando nós projetamos a nossa energia, chega no final do dia, observa como é que está um reikiano. Ele está mole, ele está cansado, ele está exausto. Quando você pega uma pessoa que não está trabalhando com a energia dela, e sim com a energia cósmica canalizada, o colapso dessa, onde vem? Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou pedir para vocês perguntarem novamente, por favor, ok? Quando eu tenho uma modalidade de curso diferente de outra, eu preciso entender que eu também tenho uma egrégora diferente da outra. E cada ser espiritual pertence a uma egrégora. Então, eu posso estar... Quando eu estou na Igreja Católica, eu estou sob uma egrégora da Igreja Católica. Quando eu estou numa igreja evangélica, eu estou sob a egrégora daquela igreja evangélica. Existe sempre um líder. E este líder, ele está coligado a uma egrégora espiritual. Então, eu não disse que o Reiki Usui não funciona. Mikao Usui, quando canalizou o Reiki Usui, ele estava no Oriente. E por que lá é dia, aqui é noite, aqui é dia, lá é noite? Assim como os florais também. Eu não posso achar que as flores da Califórnia vão atuar no inconsciente coletivo daqui do Brasil, onde os sentimentos são outros, as dores são outras, tudo é outro, tudo é diferente. Então, assim, eu respeito todas as modalidades, até porque me tornei mestre em todas elas, porém, eu recebi esse chamado do Reiki cósmico. E comecei a trabalhar e praticar. E todos os alunos que se tornaram mestres em Reiki cósmico,
Eles são a testemunha da diferença. Você viu o que você sentiu. Até na iniciação, a iniciação é completamente diferente de todas as modalidades. Então, hoje eu posso dizer para você que eu não desdenho e não desrespeito e não digo que nenhuma outra modalidade de reiki deve ser esquecida, abolida, de forma nenhuma. Eu só digo que hoje, neste momento planetário, os mentores nos pedem que possamos espalhar essa luz o máximo possível. E eu digo sempre para as pessoas, experimenta. Vai lá e experimenta. Não diga que é bom ou que é ruim. Simplesmente experimente. E aí você vai ver o resultado em você. São novas ferramentas para um novo tempo. Exatamente. Entendi. Não dá mais para a gente... Só um segundinho, Bruno. Não dá mais para nós usarmos as mesmas armas, entre aspas, né? As armas do bem que nós utilizávamos, ou seja, a mesma linguagem para um conteúdo mental de uma época de 1900 e pouco para agora. Tudo progride. E nós estamos num momento planetário que nós sabemos bem como está, né? Então, o Reiki Cósmico veio exatamente para dar esse suporte. Entendi. Eu acredito nisso. Mas eu pergunto aqui, esse colapso dessa onda é através da vontade, da intenção? Como que se manifesta essa energia do Reiki? Né? Você lembra, no curso, nós temos um símbolo onde nós puxamos a energia do céu para a terra, nós puxamos, trazemos para a primeira, segunda, terceira dimensão e colocamos aqui e agora. Isso é colapsar uma onda. Na física quântica, quando eu estou ministrando o seminário de física quântica, nós explicamos o que é colapsar uma onda. E assim, vem um insight, vem uma ideia para um. Se ele não colocar aquilo em prática, daqui a pouco o outro já coloca. E ele pode nunca nem saber da mesma ideia. Eu estou aqui e tem alguém lá na França tendo a mesma ideia que eu aqui no mesmo momento. Isto é uma onda. A onda ela vai passando com a informação. Aquele que estiver na mesma frequência, pum, ele colapsa a onda. Ele pega a ideia, ele tem um insight. Aquele que não estiver na vibe, não estiver no momento, por exemplo, a onda passa por ele e tem a sua continuidade. Entendi. Pessoal, está aberto para perguntas, viu? Se eu não estiver sendo claro, por favor, me ajudem aí a tirar as dúvidas de vocês. E você comentou ali, não sei se de repente tem alguém que vai fazer uma pergunta, mas você comentou que a gente tem egrégoras diferentes, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, eu não posso, então, misturar, por exemplo, eu tenho um símbolo de portal do Reiki Usui que eu posso abrir um portal para mandar Reiki à distância, eu não posso misturar ele, fazer ele para eu abrir um portal e misturar símbolos. Isso, mesmo que a intenção seja uma. Eu diria para você que tudo pode, mas nem tudo deve. Tudo pode. A gente pode tudo, mas eu acredito verdadeiramente que nem tudo deve. Imagine você agora, Jordelei, onde você faz parte dessa egrégora que eu já conheci através do YouTube, de repente você dizer, olha, essa egrégora não está dando conta, deixa eu pegar uma outra egrégora espiritual aqui, para ver se essa aqui dá conta. Entende o que eu quero dizer? Certamente entende, né? Então, não é desrespeito, mas assim, imagine que agora, eu digo assim, o mentor que fala através do Jordelei, eu achei tão bonito, ele vai falar através de mim agora. Ou aquele mentor que fala através das cordas vocais da Lucy, é tão bonito, vai falar através do Jordelei agora. Na verdade, tudo é como tem que ser e tudo já está pronto. A gente simplesmente recebe e entrega. A gente recebe e entrega. Então, eu estou entregando da mesma maneira que recebi. E pode ter certeza que todas essas questões e questionamentos que vocês estão, eu estive por anos. Por isso, eu segurei florais, mesa radiônica, reiki e outras modalidades, onde eu segurei as 7 chaves. Eu disse, não, nem a pau. Lucy Ferrante é aqui, ó, só aquilo que a ciência comprova.
Só que eu estava olhando a íris de uma pessoa e começava a falar da sogra dela, da tia dela, do filho dela. E aí me pegavam no pulo e dizia, mas peraí, você está olhando meu olho e está vendo o meu marido aqui no meu olho? Explica essa história direito. E aí me pegavam no pulo, porque quando você tem uma sensibilidade, não tem como fugir dela. E o reiki, eu digo que é a mesma coisa, Bruno. O chamado já seleciona as pessoas. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não tem jeito. Uma vez, quando eu fiz o primeiro curso, me falaram o seguinte, que não é você que escolhe o reiki, é o reiki que te escolhe. Como que você vê isso? Bem, eu tenho que acreditar nisso, porque eu não escolhi reiki cósmico, né? Eu acredito que quando eu estava pronta para o reiki cósmico, ele chegou até mim. Eu digo que religião é a mesma coisa. Nada aqui de cunho religioso, tá, gente? Mas eu digo que quando parece que cada um está pronto para um caminho. Quando ele precisa mudar de caminho, a vida começa a chacoalhar, 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 chacoalhar. Aí ele fala, pô, mas peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí ele começa a buscar, 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 e aí, pum, ele encontra e sente a paz interior que ele estava precisando. Quando, de repente, esse caminho não o satisfaz mais, tudo vai borbulhar novamente, porque se não for através dessa angústia interna, desse mexilhão interno, o ser humano se acomoda. Então, ele conhece um caminho e ele, pronto, põe o burro na sombra e encosta. E compromisso espiritual é o que a gente menos quer, a gente sabe disso. Quem vai querer, né? Se eu pudesse, ao invés de estar trabalhando, eu estava pulando carnaval, não queria nem saber de nada. E aí? Como é que é a vida? Como é que é o compromisso? O que você assumiu antes de vir para cá? Eu até brinco e digo que, assim, eu, em vez de aceitar pagar em prestações, eu falei, não, vamos lá, que eu dou conta, paga a vista. Cheguei aqui e falei, não era bem assim que eu queria. Vocês não entenderam. Fala, meu amor, Jordelei, diga. Delicioso demais te escutar, Lucy. Juro, Obrigada, assim. obrigada. E mais feliz ainda em saber que tu reservou um tempo do teu dia para escutar uma palestra ou do Jornelê ou do Aikenaz. Sou grato mesmo. Tá? Eu que agradeço. E é engraçado porque nós estamos falando sobre terapias para terapeutas. Sim. Eu sou meio da pá virada, assim. Eu sempre brinco com o pessoal e eu tenho tido ultimamente algumas reflexões muito grandes em relação a isso. Porque isso tudo que nós estamos falando nada mais é, a grosso modo, a muito grosso modo, um parafuso. E aí no parafuso nós podemos usar uma faca para tirar o parafuso ou podemos usar uma chave específica para o parafuso. Exatamente. Teremos o mesmo resultado no final. Um dará mais trabalho, outro dará menos trabalho. Né? Sim. Ou seja, quanto mais equipado estivermos, mais fácil o trabalho de realizar. Mas esse preparo, ele, nesse momento, por exemplo, independente de ser o reiki cósmico, xamânico, o sui, ou seja, eu gosto muito desse termo que tu usou da colapsar uma onda, de criar uma ideia e transformar aquela energia. Eu aplico reiki e muito. Eu aprendi, Chokurei, eu aprendi todas aquelas coisas. Sim. Se me perguntar hoje, Jordelei, tu usa os símbolos? Nenhum. Uhum. Porque eu tenho consciência que eu não preciso de nenhum deles. Na verdade, Jordelei, é muito interessante isso, acho que vale essa observação, porque no grau de mestrado do Reiki Cósmico, é o mentor que faz a iniciação, não sou eu, estou ali, minhas obras não sou eu quem as realiza. E aí, interessante é que a partir do momento que ele coloca esses símbolos dentro de nós, é dito o seguinte, a partir de hoje, você está liberto das formas. Perfeito. Você é livre para atuar sem formalismos. Você só precisa, através da mente e coração unidos, colocar na sintonia correta para que esta energia do bem possa fluir até a pessoa e fazer exatamente o que ela precisa. Perfeito. Então, aquela criança que está ainda no primário, ela está precisando do papel, do lápis,
para escrever uma ideia que ela tenha. Conforme a gente vai crescendo um pouquinho dentro de alguns aspectos, chega um momento que a gente não precisa mais nem do papel e nem da caneta. A ideia já está pronta e você já executa sem fazer nenhum planejamento antes, né? Eu digo que o Reiki, não só o Reiki, como a mesa radiônica de lótus, é o Davi que está mandando bala. A mesa radiônica de lótus é a mesma coisa. As pessoas ficam muito presas ao que... Quem está falando é o pêndulo, quem está falando é o subconsciente, é o inconsciente. Veja, é outra forma também de se trabalhar, onde hoje, quando eu vou fazer uma verificação geológica ou geopática, eu não preciso mais dessas ferramentas para dizer, olha, aqui nós temos uma energia telúrica concentrada e atuando de forma negativa. Então, vai chegando um momento da vida em que a gente vai, como se a gente fosse amadurecendo, né, dentro daquele conceito, e os próprios mentores fazem isso com a gente. Então, Bruno, chega um momento em que nós estamos completamente prontos para atuar, sem sectarismo religioso, sem formas, e eles podem atuar através de nós de forma livre. Aí você diz assim, mas por que, então, que eu precisei fazer o nível 1 e o nível 2 para aprender os símbolos? Porque quando um mentor precisa usar algo em nós, nós precisamos, no mínimo, ter um elemento cerebral para que ele possa utilizar. Se eu não tiver o elemento cerebral, ele não tem como utilizar este elemento. Então, eu não posso ser o canal para ele. Estou certa, Jordelei? Exatamente isso. Exatamente isso. Tanto é que o Oikenaz manda e o Lázaro manda eu ler, estudar medicina, e até hoje eu estou enrolando eles e não estudo. Você veja como é que são as coisas. Assim, eu precisei percorrer todos esses caminhos. Confesso que paguei um preço muito caro pela minha teimosia, pela minha descrença. Eu estava pegando e mesmo assim eu dizia, será que é mesmo? Mas será que é? Mas não tenho muita certeza, não. Então, assim, eu com 9 anos de idade, eu já queria mirabolar planos para dizer que aquilo não era aquilo. E hoje me encontro com 61 anos dizendo, ok, vocês venceram. Nós não somos nada, na verdade. Nós não somos uma carne com espírito. Nós somos um espírito na carne, por enquanto, né? A Andressa fez uma pergunta aqui, né? O que fazer quando quer fazer algo, mas não se sente chamado naquela modalidade que gostaria? Como encontrar o caminho? Como assim? Sentir o chamado na modalidade que gostaria? Porque se você gostaria de algo, você já está recebendo o chamado. Ela pergunta assim, quer fazer alguma coisa, mas não se sente chamado naquilo que gostaria. Por exemplo, pelo que eu entendi, Andressa, se você quiser falar aí. Fala aí, Andressa, para a gente entender. Acho que é até melhor, né, Andressa? Tá por aí? Tá por aí, Andressa? Oi, sim. Fale aí, meu amor, fale. Sim, na verdade, assim, você falou do chamado do Reiki, né? Você teve o chamado do Reiki. E, enfim, eu andei pesquisando, eu sei que como todos aqui, né, que estão aqui junto no Portal Paz, vieram pesquisando muito sobre mediunidade, sobre tipos de mediunidade, ou então, não sei, projeção astral, enfim, tantas outras coisas, ou então o próprio Reiki, dentre outras formas de ajudar com cura, barra de access. Então, assim, às vezes a gente sente, eu sinto afinidade com alguma coisa, uma vontade, mas parece que não está indo para frente, parece que não está desenvolvendo, sabe? Então, assim, isso realmente quer dizer que não está sendo chamado, ou isso quer dizer que falta um pouco mais, talvez, de dedicação, ou espera que vem? Então, Andressa, eu vou falar por mim, tá bem? Quem sou eu não sou dona da verdade. Eu vou te dizer por mim, como eu sinto. É muito interessante porque quando eu digo para o meu marido ou para os meus filhos, nossa, estou com uma agonia, pronto. Eles já falam assim, pronto, lá vem coisa.
Lá vem coisa aí. Sempre foi assim. E aí vem uma pergunta até da Belinda, que está aí nos assistindo também, que é minha irmã de espiritualidade, não é de sangue, mas é de espiritualidade. Ela fala assim, é bom ou ruim? E aí eu digo para ela, eu não sei se é bom ou se é ruim. Ela fala, peraí, sabe sim. Não vem com essa história que não sabe, não. Peraí, pensa aí. Porque toda vez que você fala que você está com agonia, vem alguma coisa nova. Ou seja, Andressa, às vezes a gente sente uma angústia que é um chamamento. Você veja, a Belinda, vou dar só um exemplo, a Belinda é uma engenheira que trabalhava na Mercedes-Benz, me viu na televisão, veio passar numa consulta comigo, se tornou minha irmã, hoje a filha dela é casada com meu filho. Veja como as coisas são. Então, o chamado, ele não te dá paz, ele não te dá sossego. Enquanto você... Eu duvido que o Jordelei teve paz e sossego. Enquanto ele não disse, yes, ok, vou fazer, né? Não tem, você não consegue. Agora, quando é algo da personalidade, do ego, aí é outra coisa. Aí a gente está falando de uma outra pegada. Então, eu vou dar um exemplo para você. Digamos que eu queira trabalhar com algo que eu até preciso dar um exemplo aqui. Imagine que tem uma técnica que trabalha de uma certa forma e eu não gosto daquilo. Para mim, aquilo não tem efeito. Mas eu me formei naquilo, mas eu não consigo trabalhar com aquilo. Então, eu fui, na verdade, fazer aquilo porque a minha personalidade desejou. Mas quando é a espiritualidade que nos chama e você encontra... O que você sentiu, Bruno? Posso fazer essa pergunta para você? O que você sentiu na iniciação, quando você foi iniciado com a espada no Reiki cósmico? Foi online. Foi online. Um monte de coisa foram alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos, porque, como você falou, anteriormente, a gente existem muitos mestres e mestres, né? Muitos cursos e cursos, né? Uhum. E quando eu fiz o meu primeiro curso, ele tinha que ser presencial porque precisava fazer uma ativação de uma glândula e tal, etc. E depois eu comecei a ver outros cursos online, e eu comecei a me questionar, falei, cara, mas peraí, como é que é assim? Não precisava ser presencial? Como é que o cara vai fazer esse troço online? Mas se a energia, ela corre através... Por que eu preciso estar presencial para receber uma iniciação? Por que eu preciso estar ali? Se fosse assim, para que o mentor viesse... não sei, acho meio estranho esse pensamento, porque, veja, a iniciação, eu posso estar aqui, fazer uma iniciação como fiz de uma moça que está lá na França, outra em Massachusetts. Não faz diferença estar presencial ou não. Exatamente, e esse era o pensamento que eu tinha, até o momento em que foi feito, eu concluí o curso. Quando eu concluí o curso, cara, parecia que a minha cabeça estava numa bola gigante, assim, sabe? Era uma coisa assim... Eu lembro que você ficou outra pessoa. Com certeza, assim, é interessante porque a coisa começa a trabalhar em você, sabe? Começa a trabalhar em você começa a transformar, e até foi uma conversa que eu tive também com o Jordelei, contigo também, né? Que depois que eu fiz o curso, parece que tudo que tinha de sombra e tranqueira começou a sair. Para ficar só água limpa, água suja tem que sair, né? E foi uma questão bem interessante, porque eu aplicava Reiki nos meus familiares já há um bom tempo, né? Meu filho, a Carol, tal. E eu acredito que talvez, ou por aplicar errado, não sei, ou pelos próprios símbolos que talvez não faziam mais sentido naquele momento, o efeito era sempre o contrário. Em vez de trazer paz, trazia terrorismo. E quando eu fiz depois com os símbolos novos, que eu fiz no Davi, ele permaneceu assim completamente calmo o processo todo, o processo todo. Só que no momento em que eu terminei de fazer o Reiki nele, a Carol imediatamente, que é a mãe dele, foi no banheiro e vomitou. Então, assim, parece que a coisa ocorreu de uma forma muito maior, com muito mais energia, vamos dizer assim, sabe? Vamos dizer assim. Que nem tanto você, como o Jorge falou, a gente não precisa necessariamente... Chega-se um tempo onde você não precisa mais das ferramentas, a tua própria intenção já forma isso.
E Eu ali, eu a lembro partir que... a partir das ferramentas, a partir dos símbolos, assim, que eu apliquei, olha, eu senti que a coisa é diferente, sabe? Senti que a coisa é diferente. Foi realmente É diferente. diferente, até porque, assim, quando a gente lida com energia, é muito forte em nós, é muito perceptível isto. Quando você faz uma... É muito simples, é só você pedir para alguém vir até você e fazer uma espiral no sentido anti-horário nos teus 7 chakras maiores. Nem precisa trabalhar os 21 menores. Só faz uma espiral no sentido anti-horário nos chakras. Não nos pontos de Reiki, nos chakras. Veja como você se sente. Passa o dia. E aí depois faz uma espiral no sentido horário e veja como você passa o dia. É completamente diferente. Eu fiz isso em mim, eu pedia para o meu marido fazer em mim, eu fazia nos meus filhos, porque eu precisava ter certeza de que aquilo que eu ia passar para alguém era aquilo que eu queria para mim. Porque eu não poderia conviver com uma cobrança interna de que eu estava passando algo por qualquer interesse que não fosse a ajuda verdadeira. Porque se eu peço todos os dias aos mentores que eu possa continuar caminhando no caminho da verdade e da justiça, e que só chegue até mim quem eu possa ajudar, se eu agir diferente, misericórdia, eu vou estar pagando eu vou estar gerando para mim uma dívida que eu não sei quando e nem como vou conseguir pagar. Então, eu não quis isso para mim. E o Reiki Cósmico me possibilitou isso, Bruno. Quando eu fiz o Reiki Cósmico pela primeira vez, na verdade, eu recebi do mentor durante a noite, eu pensei assim, nossa, em vez de melhorar, tudo piorou. Misericórdia. Agora, aquela história de que a cabeça vai e o cérebro vem depois, né? Tudo começou a fazer assim, eu falei... Já respondo essa pergunta. Eu pensei que tudo estava piorando, tudo estava piorando. E aí, de repente, veio aquela frase: para a água limpa permanecer no pote, toda a água suja precisa ser esvaziada. E aí, entrando água limpa, que vai saindo água suja. Entrando água limpa, que vai saindo água suja. E aí eu disse, ok, Papai do céu, estou aqui apenas para servir. Eu compreendi de verdade que o ser humano, porque assim, eu acho tão engraçado, todos os alunos de qualquer curso me perguntavam assim, como é que eu faço para saber qual é a minha missão? Como que eu faço? Qual será que é a minha missão? E aí eu dizia, primeiro, você sabe qual é a tarefa que você tem a executar? Porque tarefa é diferente de missão. Não sabia disso. Existe a tarefa e existe a missão. Você já está cumprindo sua tarefa? Nem sabia que existia essa diferença. Ok. A única missão que o ser humano tem, eu, Lucy, falando, ok? É a minha pobre e pequenina ideia de como são as coisas. Mas eu acredito que o ser humano está aqui para servir e não para ser servido. Então, a única e principal missão do ser humano é servir. Agora, como ele vai servir? Cada um encontra a sua forma própria de servir, segundo o chamado. Então, se o Jordelei não cumprir esse chamado como um médium psicofônico, o chamado é para isso, ele não tem como, ele pode fugir, florear e fazer uma porção de coisas. Quando ele vê, pum, ele está fazendo a psicofonia. Não tem como fugir, a gente tenta fugir e a gente não consegue fugir. E esse chamado, graças a Deus, não nos deixa fugir. Porque se deixasse, nenhum de nós estaria cumprindo a missão. Porque não é fácil servir. É muito mais gostoso ser servido, a gente sabe disso. Depois, isso enquanto a gente é pequenininho. Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a compensação verdadeira só vem quando a gente serve. Não mais quando a gente é servido. E aí a gente cresceu um pouquinho dentro da vida. E a gente pode dizer, olha, eu já sou agora um pouquinho adolescente.
na escola da vida. Eu já compreendi que eu preciso dar de mim e dar o melhor. E outra, ser um canal limpo e cristalino, porque eu me dou o direito. Não, você não pode se dar o direito a nada. Na verdade, nós temos obrigações e não direitos, né? Tem gente que bate no peito e diz, eu tenho direito de ser feliz. Não, você tem obrigação de ser feliz. Para você espalhar felicidade onde quer que você vá. Porque se você for um infeliz e mal-humorado, onde quer que você vá, meu amigo, sai de perto dele. Então, o reiki cósmico é exatamente, para mim, foi para mim, um crescer espiritual. Eu deixei de viver dentro aquele quadradinho de forma, onde você tem que fazer uma espiral e que eu não conseguia compreender e nem aceitar, porque o chakra vibra no sentido horário, e como é que eu ia ficar fazendo espiral no sentido anti-horário? E aí, quando veio a explicação, veio um relógio bem grande na minha frente, que eu dei um berro de susto, e aí tinha uma mãozinha girando os ponteiros no sentido anti-horário. E aí eu vi que as horas iam para trás. E aí eu falei, tá. Então faz sentido. Então, o que está no Oriente não está no Ocidente. E quem está no Ocidente não está no Oriente. Por isso existe essa separação. A Raíssa perguntou aqui, eu acho que talvez essa explicação que você deu, talvez responda um pouco da dúvida dela. Ela perguntou se está tudo bem estudar vários tipos de reiki, porque ela escutando agora, ela parece que virou uma chavezinha no tico-teco dela ali, e ela ficou com essa dúvida, se, cara, tudo bem estudar mais de um tipo de reiki, qual que é o impacto disso? Eu posso estudar quantas modalidades eu desejar, porque eu sou livre. Como eu disse, tudo pode, nem tudo deve. Se eu estou bem, estou feliz, estou adequada a um local, a uma casa, para que mudar de casa? Permaneça naquela casa. Agora, se por acaso você não estiver tão feliz assim como poderia e quer mudar de casa, experimente. Passe uma semaninha naquela outra casa, veja se ela é melhor, veja se ela te acolhe melhor. Como é que é? Porque foi assim comigo. Eu passei por todos os caminhos espirituais até chegar aonde cheguei, ao que sou hoje, uma sementinha de mostarda diante de toda essa grandiosidade espiritual que existe. Mas, a partir do momento que eu senti paz, eu disse, estou em casa. Sabe quando você viaja muito e você chega em casa depois, tira o salto alto, põe um chinelinho gostoso e fala, ô, delícia, estou em casa? Foi exatamente isso que eu senti, depois de percorrer tantos caminhos e cheguei. E olha, o reiki não é uma religião, né? O reiki é apenas uma modalidade, um jeitinho de servir o teu próximo, uma forma de você servir e ajudar o teu próximo. Não tem nada a ver com cunho religioso, não tem nenhum sectarismo. E também não estou aqui para causar nenhum tipo de divisão, apenas para somar, para que vocês possam, através do sentir de cada um de vocês, refletir um pouquinho se faz sentido o que eu estou falando, ou se não faz sentido. Se não fizer sentido para você, beleza, continue da forma que está, graças a Deus por isso. Mas se não custa tentar, quem sabe era aquilo que você estava esperando para a tua vida. A Fernanda perguntou aqui uma dúvida bem interessante, né? Se a gente não usa os símbolos, nem os pensamentos, etc., então não seria o magnetismo sendo aplicado em vez do reiki? Não. Uma coisa é eu trabalhar com o magnetismo. O magnetismo é meu, da Lucy. O magnetismo não é a substância informe, a energia cósmica. Uma coisa é eu colapsar uma onda, eu trazer essa energia do céu para a Terra, a gente chama de céu, né? Apenas o espaço, e trazer para cá, para a terceira dimensão. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num planeta que ainda é tridimensional, aonde somos completamente limitados pelos 5 sentidos.
estando em beta. Porque quando já vamos para alfa, os 5 sentidos já ficam ilimitados. E essa é a função. O gostoso e o bacana da gente ministrar o reiki em alguém é fazer com que essa pessoa saia de beta e vá para alfa, para que ela possa sentir esses benefícios e dizer, meu Deus, já acabou? Nossa, queria que essa sessão durasse o dia todo, porque foi muito prazeroso. Fale, amor. Por exemplo, quem nunca fez aplicação de reiki, quem nunca teve contato com esse tipo de experiência e decidir fazer o curso, né? O fato dela estar começando na espiritualidade, ela conseguiria, através do colapso da onda, organizar a energia daquela pessoa, os chakras, independente dela não ter nenhuma sensibilidade ou nada? Ok, mas ótima pergunta. Quando vem uma pessoa assim, que a gente brinca e diz que ela está nua e crua, não sabe nadinha, a gente fala, graças a Deus, amém, por isso. Ah, que beleza! Ela não vem com nenhum vício de postura, vício de sectarismo religioso, vícios adquiridos que não conseguem largar, porque nós temos um apego que é assim, né? As nossas crenças limitantes, principalmente, nós defendemos com unhas e dentes, e a gente diz, aqui ninguém mexe. Então, é muito melhor quando vem alguém que nunca fez nenhum curso de reiki, e aí a gente explica todos. Exemplo, eu pego mestres em reiki e pergunto para eles, o que são nadis? Não faço ideia. Como é que a energia chega até o chakra? Não sei. E do chakra vai para onde? Eu acho que vai para o corpo. Não, do chakra não vai para o corpo. O chakra, ele comanda uma glândula, ele tem afinidade com uma glândula. E a glândula mãe é que vai alimentar os órgãos, que são co-irmãos. Isso é explicado na medicina chinesa, da qual eu estudei 6 anos. E isso posso lhes garantir que é real. A pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência no chakra cardíaco, ela vai ter uma deficiência na glândula timo, e aí coração, pulmão e fígado entrarão em colapso, porque são órgãos co-irmãos. Então, isso é muito mais sério do que a gente imagina. Mas hoje nós temos pessoas que são mestres em reiki que não sabem como é que a energia chega até o chakra. Por onde? É mágica? Não, E do chakra, vai para onde? E como é que chega até o órgão? Como é que eu recupero? Porque a acupuntura, ela vai até os meridianos. E do meridiano em diante, quem vai e como vai? Então, quando uma pessoa vem que não entende nada e você dá toda essa explicação, ela fica encantada pelo saber, se liberta de todas as dúvidas que ela tinha, e aí ela entende, ai, que gostoso que é. Quando você pega uma pessoa que vem com, e mais isso, mas e aquilo? Mas e aquilo que eu sempre fiz assim, agora eu não vou poder fazer mais assim? Não, poder pode, mas não deve. Mas e se eu quiser misturar tudo? Não é o ideal misturar tudo. Só complementando a minha pergunta, você comentou da acupuntura, né? Então, como trabalha no chakra, então o corpo sutil que o reiki atinge seria o duplo etérico, então? Ou só o físico? Não. O reiki, ele atua em todos os níveis, em todos os corpos, sabendo que o corpo físico é o último corpo a ser atingido. E que o chakra não está localizado no corpo físico. Então, vai levar um tempo, mas o primeiro corpo a ser beneficiado pela energia é o corpo espiritual. Aí sim, vem vindo em camadas, até que o físico sinta. Tem pessoas que dizem, nossa, parece que eu flutuei aqui, parece que eu saí da maca. Tem pessoas que dizem, nossa, parece que meu coração ia sair pela boca. Tem muitas pessoas que são muito sensíveis a esta energia e sentem, porque a energia do reiki cósmico
é uma energia potente, é uma energia forte, é uma energia que não veio para brincar, ela não veio devagar, porque nós estamos num tempo que a necessidade é urgente, premente. Não dá mais para a gente ficar assim, com gotinhas homeopáticas, né? Então, antes a gente, até como aquela história de Buda, Buda teve que vir primeiro com uma pequena verdade, para depois ele entrar com a grande verdade. Porque ele não podia entrar com a grande verdade, porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, eu penso que o Reiki, assim como outras modalidades também, elas vieram no tempo e vão seguindo um caminho progressivo, natural. É assim que eu penso. Lucy, antes da gente encerrar, que eu até estava aguardando o Hélio entrar, mas eu acho que ele está num processo com a turma dele, acho que não vai conseguir entrar a tempo hoje para nós fazer a nossa meditação. Tá. Mas antes da gente encerrar, muito gostoso esse assunto. Acho que precisamos ter uma parte 2 ali para continuar. Quem estiver assistindo, que se interessar pelo Reiki Cósmico, como que encontra isso? Como que pode fazer? Tá. Eu posso passar um telefone, que é o telefone da Belinda, que é a minha assistente, mas eu poderia fazer isso, mas não vou fazer. Vou passar o meu celular direto, porque agora vocês são um grupo de irmãos e nós precisamos ter uma coisa mais próxima e eu quero poder sanar. Então, a Belinda teria que pegar a pergunta de alguém, fazer pergunta para mim, trazer de volta a resposta para vocês. Então, eu vou pedir que vocês anotem meu celular. Então, nós vamos fazer total liberdade para tirar qualquer dúvida, se eu puder sanar. Vamos fazer assim, Belinda. Então, Lucy, eu vou colocar o teu celular, então, lá no grupo do Telegram, do Portal Paz, tá? Então, legal. Quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser saber, entra também no grupo do Telegram ali do Portal, e lá também você também vai estar no grupo, vai poder conversar diretamente contigo, então, fica mais fácil. Maravilha. Beleza? Maravilha. Jordelei, estar com vocês. Foi uma maravilha. Muito, muito bom mesmo. Precisamos ter uma V2. Vamos falar um dia da mesa cósmica, da mesa radiônica de Lótus. Opa. Vocês imaginam que delícia a gente ter uma mesa com todos os oráculos numa só mesa? Que delícia. Mas nada de adivinhação, né, gente? Aqui ninguém está buscando arte divinatória mais, né? Eu tenho certeza disso. Mas legal. Fale, amor. Jordelei, quer fazer um comentário final aí, cara? Vou passar o bastão para ti aí agora. Claro que sim. Nós não buscamos respostas do amanhã, mas nós recebemos perguntas sobre o amanhã 24 horas do dia. Hoje foram 4 atendimentos e os 4 atendimentos queriam saber o que ia acontecer amanhã. E eu respondi... Para aqueles que me conhecem, sabem que eu tenho um lado meio sarcasmo, assim. E eu respondia, olha, a previsão amanhã é de chuva. É tudo que eu posso informar até o momento. Fora isso, eu não sei nada. Lucy, tudo isso que você falou são reflexões que eu trago há muito tempo. Eu não fui fazer reiki porque eu queria ser reikiano. Eu fui fazer reiki para entender no papel, no documento, o que eu via espiritualmente. Né? Tanto é que eu nunca apliquei símbolo e não aplico símbolo, porque eu já deixei de dar soco em parede. Esses tempos eu fui fazer um atendimento numa médica, que é obstetra, e eu fazendo os pontos de reiki, mas sem o ser reiki, né? Apenas conectado com a energia maior do todo. E aí, terminando a sessão, chega um espírito e diz, pegue o bisturi que nós vamos operar. Uhum. E aí eu disse, tá louco, né? Dá alguma encrenca aqui, eu me ferro. Porque... Sei bem o que é isso, sei bem o que é isso. Então, tu entende, porque às vezes a gente tem que dizer para os espíritos, não, só um pouquinho, não é bem assim. Peraí, calma, pera lá, né? Eu falo para o Eikenazi e para o Lázaro,
Não, vem com calma, eu sou a moda antiga, eu gosto de receber flores, eu gosto que me ligue no dia seguinte. Ah, não vem chegar mandando assim. E aí ele chegou e disse, não, nós vamos fazer uma cirurgia. Então tá, então vamos fazer. Aí acopla, né, através da psicofonia, acopla, vai lá, opera, e operou exatamente a região ali do ventre, do útero, né? Termina a cirurgia, o espírito sai fora e te deixa com a banana na mão, né? Claro. E aí ele chega e diz, agora oriente ela os procedimentos pós-cirúrgicos. E eu falei, olha, foi tu que operou, te vira, né? Fala tu para ela. E aí, bem, resumo da história, eu tive que falar. E eu disse, fulana, ó, fizemos uma cirurgia assim, assim, em ti, nessa região. Então, poderá ocorrer sangramentos, assim, assim, tu cuide, tá? Ela me disse, Jordelei, eu acredito em tudo que tu fez aqui, mas essa área que tu está me falando é a área que eu atuo e que eu trabalho. Eu não acredito nisso. E aí eu disse, mas eu não estou em nenhum momento pedindo para tu acreditar. Eu só estou te passando um recado. Resumo, 2 dias depois ela me liga porque ela estava tendo tudo o que foi passado a ela. Tudo. E a pessoa realmente se tornou uma pessoa completamente diferente pós isso. E então, isso eu estou trazendo essa história para reforçar um pouquinho mais. Quando nós vamos a qualquer trabalho, a qualquer chamado, preso a metodologias, nós não permitimos que aquilo que está ao nosso redor atue. Porque as ideias que chegam a nós, por vezes, é completamente diferentes das que nós aprendemos na teoria. A teoria é válida, é demais, mas a gente precisa aprender que nessa nova era que nós estamos entrando, que nessa transição aos qual nós estamos sendo colocados como trabalhadores da última hora, a ferramenta fundamental é o amor e a disponibilidade. É que eu vejo também, Jordelei, que assim, as crianças, né, nós crianças, estamos sendo preparados para atuar. E exato, todas essas ferramentas são preparos que estão nos dando para a gente chegar. Eu, como instrumentadora cirúrgica, eu fui aprendendo cada ferramenta, para que servia. Até que eu pudesse participar de uma cirurgia, e aí o médico só fazia o principal e depois eu terminava a cirurgia. Então, assim, eu acredito que nós estamos num caminhar bem intenso, espiritualmente falando, né? E que os espíritos, os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, estão nos preparando para chegar neste ponto. Mas nem todos estão ainda se sentindo preparados, né? Então, enquanto não nos sentimos preparados, a gente precisa, como médico, de sentir a ferramenta batendo na mão para ele utilizar. Ele não está ainda numa condição de abrir apenas com a mão, sem precisar do bisturi, de fazer a cirurgia. O médico, e nós estamos ainda, eu acredito, muitos de nós estamos ainda nessa fase, que precisamos ainda dos instrumentos para chegar um dia a fazer como exato, você já consegue fazer. Né? Exato. A nós, né? Não eu, nós. E outro ponto reforçado, que isso eu aprendi lá na Casa Espírita ainda, com a ajuda do Lázaro e do Oikenaz, os nobres irmãos de sempre, claro, quando uma pessoa saía do passe e batiam na porta de novo e dizer, a fulana saiu mal daqui, vocês podem dar um passe especial? E eu dizia, não, já tomou o passe? Ah, mas ela ficou ruim. Não, mas ela precisa entender que o que foi mexido aqui é para fazer ela melhorar. E para fazer melhorar, muitas vezes ela vai ter que piorar um pouco. Por exemplo, não tem como estancar uma febre sem que a febre venha à tona. Né? Tu vai ter que aumentar a tua febre para que a febre termine. E não ir lá tirar com a mão. Aí tu tem uma vida, um padrão de vida espiritual de 20 anos. Aí tu vai lá, toma um passe, a energia vai lá e faz o quê? Acentua o processo de purificação, de limpeza. Acentuando a limpeza, o que faz? Vai para fora o que é ruim, a pessoa fica ruim. Então, eu dizia já nas palestras finais do Lar de Juliano,
Não se assuste se vocês entrarem no passe e passarem mal. É isso mesmo. Vocês estão vindo aqui para melhorar, e para melhorar, às vezes vão ter que piorar. Com certeza, e a criatura retorna ao Criador, né? Então, se ela mesmo criou, ela tem que descriar, ninguém vai conseguir descriar por ela. Lucy, eu agradeço, assim, ó, a gratidão é minha, pode ter certeza. Com todo o amor que cabe em mim, e eu acredito que nesse momento eu estou falando em nome de todos que aqui estão. Gratidão, do fundo do coração, gratidão. Porque o Portal Paz surgiu com um propósito muito pequeno, num dia de pedal de inverno, que era só gravar as perguntas do Livro dos Espíritos. Era só esse o objetivo. E se tornou algo muito maior, e está vindo algo muito maior. E para ver, as perguntas não foram gravadas ainda. Isso é falha minha, tá? Que o Bruno e a Mazé estão me cobrando. Mas bem, daquele projeto que era só gravar perguntas e respostas, 1014 perguntas e respostas, virou num acolchoado tão belo e tão caloroso, que a gente começou a ter essas parcerias. Por exemplo, hoje aqui nós temos tu com todo esse teu conhecimento, nós temos, e todas as pessoas aqui trazendo inúmeros conhecimentos de diferentes áreas, e nós de mãos dadas trabalhando. Que delícia, Ou seja, né? Portal Paz nada mais é do que a porta para a paz, né? É o umbral da paz. O tanto é que o mentor queria que se chamasse umbral da paz. E aí eu disse, não, umbral vai assustar. Vamos para o sinônimo, né? Melhor, também acho mais bacana. E aí, então, virou isso. Seja bem-vinda. Obrigada, gratidão. Membra assídua já do Portal Paz. Sempre que precisar, nos procure. Sempre que nós precisar, nós procuraremos também. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Gratidão. Até a próxima, gente. Até. Amém. Até. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Davi. Ah, tá faceira ali. Ai, que graça. Ele tava gritando o tempo todo. Ele tava fazendo cartinha e já embaixo da porta ali. Pois é, eu tava vendo. Que graça. Encerrar aqui.